paz do Senhor Jesus, bom dia a todos. Estamos aqui novamente para mais um ensino da Palavra de Deus. Eu, juntamente com o pastor Márcio, estamos aqui para ministrar a aula de número 2 desse segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical. Trabalho aqui em Jardim Paulistano, sobre a dirigência do pastor Daladier Santos, nosso pastor aqui de Jardim Paulistano. Hoje nós temos aqui a revistinha que está falando sobre o livro de Salmos. Nós demos a primeira aula na semana passada, nós demos uma introdução sobre o livro de Salmos e hoje nós temos o tema sugerido aqui pelo autor, que é Jesus Cristo e Missões nos Salmos. Nós vamos falar então um pouquinho aqui sobre um salmo messiânico, profético e messiânico. Então nós vamos dar sequência após o período de oração. Nós vamos orar para o Senhor nos dar entendimento e também abrir o seu coração aí para o entendimento da palavra de Deus. Logo após nós vamos cantar o hino 515. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai, estamos aqui mais uma vez reunidos no seu nome para fazer um trabalho, Senhor, de ensino da tua palavra. Pai, usa-nos poderosamente para interpretar, Senhor, da forma, Senhor, que tu queres, Senhor. E também pedimos, Pai, que abra o coração e o entendimento daqueles que estão aí, Senhor, do outro lado da tela nos assistindo, para que esta aula seja edificante ao coração de cada um deles, em nome de Jesus. Amém e amém. Abra a sua Bíblia, a sua harpa cristã, no hino de número 515. Vamos adorar ao Senhor nesta manhã. Se pelos mares eu peregrino vou andar, por nas luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor pra onde Ele for, confiando na graça Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par, eu lhe darei então, com paz no coração, a Cristo seguindo, sem mais dilação. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se a minha
sorte a dura cruz levar, sua graça e seu poder quero sempre aqui contar. Contente com Jesus, levando a minha cruz, eu falo de Cristo, que é a minha luz. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Ao Salvador Jesus eu desejo obedecer, pois na sua palavra encontro meu saber. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai comigo, não mais temerei. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se Cristo comigo vai, eu irei. Graças a Deus, né? Se Cristo conosco for, nós iremos em paz, servindo a Jesus. Vamos lá, você que tem a revistinha aí, revista a lição de número 2, né? Eu quero ler aqui o texto áureo. O texto áureo diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Salmo 22, verso 1. Nós vamos aplicar aqui a verdade aplicada. O Salmo também testificam acerca de Jesus Cristo, sua obra e o plano divino de alcançar os povos para que todos o adorem. Né? O objetivo da lição é compreender a mensagem profética sobre o Messias, apresentar o sofrimento do Messias e destacar a missão dada por Cristo ao seu povo. Texto de referência, nós vamos aqui hoje aprender sobre 3 salmos, né? Que são salmos messiânicos, proféticos, né? O salmo de número 2, porque se amotinaram as gentes e os povos que imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. O Salmo 22, ele diz assim: todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante a tua face.
O Salmo 110 diz assim, no verso de número 1, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Amados irmãos, nós demos uma introdução a semana passada sobre o livro de Salmos, e hoje nós vamos começar a entrar propriamente dito nos Salmos. E para começar então este estudo sistemático, nós vamos falar sobre os salmos messiânicos, né? E o que são os salmos messiânicos? Os salmos, para ser um salmo messiânico, ele tem que ser citado no Novo Testamento, né? No Novo Testamento, e ele tem que falar sobre o Messias, sobre o Cristo, sobre Jesus, né? Então, nós vamos começar aqui falando sobre o Salmo de número 2, né? Que é um salmo que ele é citado em Atos dos Apóstolos, por isso ele é um salmo messiânico, né? Ele é citado em Atos dos Apóstolos e é falado sobre a pessoa de Jesus. Alguns salmos são chamados messiânicos devido à descrição profética de Jesus, o Messias, como Cristo. A sua vida, a sua morte, ressurreição e o reino futuro. Davi, o possível autor do salmo, ele foi pastor, soldado e rei. Então nós vamos falar aqui do Salmo 22, eu quero deixar o Salmo 2, aliás, e eu quero deixar uma coisa clara aqui no Salmo. Este Salmo, além de ser um Salmo profético e messiânico, ele também é um Salmo real, né? Por quê? Porque você vai perceber que na leitura do Salmo, quando você estiver lendo o Salmo, você vai ver que ele vai estar fazendo referência do contexto em que Davi estava vivendo, mas de contrapartida, ele vai estar falando também do Filho de Deus, de Jesus Cristo. Alguns historiadores, né, comentaristas, na verdade, dizem que este salmo ele está sendo atribuído à coroação de Davi. Exato. Né? Então, por ser o primeiro salmo messiânico, é um salmo de coroação. Tanto que o primeiro versículo ele diz isso, né? Porque as nações elas se amotinam, ou seja, porque elas se levantam contra aquele que é o escolhido de Deus. E esse salmo ele faz alusão tanto a Davi quanto à pessoa de Cristo, né? Exatamente, né? E essa história você vai encontrar no livro de 2 Samuel, no capítulo de número 15, também vai encontrar no capítulo de número 8, tá? É quando o próprio rei Davi, ele é instituído, né, rei de Israel, e as nações, elas se revoltam contra o reinado de Davi. E mais para frente você vai ver também que Davi ele começa a sofrer uma certa perseguição, né? E isso é uma alusão também do que aconteceria, ou seja, uma profecia do que aconteceria com o próprio Jesus Cristo como rei dos judeus, tá? Quando Jesus Cristo ele é apresentado aos judeus, ele também, ele vai sofrer esta perseguição. Vamos lá para o tópico de número 1. Está escrito assim: a profecia nos salmos messiânicos. Primeiro tópico diz assim: a revolta do povo contra o ungido de Deus, né? O Salmo 2 começa com a seguinte indagação: por que se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs? A palavra amotinar significa enfurecer, revoltar-se,
percebe-se no contexto que essa revolta é generalizada, independente da posição ou classe social do indivíduo. A revolta não será apenas do povo, mas de reis, príncipes, com conluio e são direcionadas ao ungido de Deus. O termo ungido aponta profeticamente para Jesus, o ungido de Deus. Várias passagens do Antigo Testamento que mencionam a unção são consideradas messiânicas por serem prenúncios de Cristo. Então, irmãos, veja bem, o Salmo 2, ele traz uma realidade, porque o contexto em que Davi vivia era um contexto de indagação das pessoas, né, dos povos, das nações, e também era um contexto onde as nações se revoltaram contra o ministério de Davi. Mas, de contrapartida, nós vemos que ele está trazendo uma profecia do próprio Cristo, né? Que quando ele vem para os seus, vem para os judeus, né? Tanto que quando ele entra, a entrada triunfal de Jesus, quando ele entra, ele é apresentado como o rei dos judeus, né? E aquele mesmo povo que ora seguia Jesus, que Jesus curava, que Jesus fazia milagre e prodígio, é o mesmo povo que se revolta, né, contra Jesus, né? Então, este salmo, ele faz esta alusão, né, de que o Senhor Jesus, o povo se revolta contra o seu próprio rei, que é o ungido de Deus, ou seja, Deus enviou Jesus, né, para remir a nação de Israel, para curar a nação de Israel, e a nação de Israel, num determinado momento, junto com os reis e os príncipes de Israel, rejeitam o Senhor Jesus, e até hoje, né, os judeus, eles não aceitaram Jesus como Messias, como o enviado, como o Cristo, tá? Vamos para a parte B, a parte 2, o triunfo do Filho de Deus. Percebe-se que a revolta e o conluio dos reis, príncipes, povos e nações relatam no Salmo, tinham uma finalidade de romper ataduras do Messias. Rompamos ou sejamos removamos ataduras e cordas. Não querem o domínio e o poder sobre eles. Retrata aqueles que não se submetem ao senhorio de Jesus Cristo. Contudo, o texto informa que o conluio e revolta não subestimaram, pois o Messias triunfará. Ou seja, é muito interessante esta colocação aqui do autor sobre o triunfo do Filho de Deus, né? O povo se revoltou, né? O povo indagou, o povo não aceitou, mas o propósito da vinda do Messias, ela não ia se desfazer, não ia deixar de ser cumprida por causa da revolta do povo. O Jesus veio para cumprir, ele veio como Filho de Deus, ele veio como Verbo encarnado, ele pregou o Evangelho, as pessoas se revoltaram, mas ele não perdeu o foco, ele foi para o Calvário, ele morreu, ele fez tudo aquilo que o Pai determinou, mas o triunfo de Jesus está na ressurreição de Jesus, quando Jesus ele vence a morte, né? E quando o Senhor Jesus vence a morte, ele mostra que o poder e o domínio estava sobre as suas mãos, né? Então é muito interessante nós entendermos aqui, né, que
o triunfo do Filho de Deus. O Salmo, ele mostra no versículo, quer ver? Vamos lá novamente para o versículo, de número 3 do Salmo, Salmo 2, verso de número 3. Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Ou seja, nada segurava o poder de Deus, nada poderia segurar o poder de Jesus Cristo. Rompamos as ataduras, sacudamos as suas cordas, porque Jesus não estava amarrado em nenhum plano humano, irmãos. Nós temos que entender que o plano do envio de Jesus para a terra é um plano totalmente espiritual. Jesus não veio naquele momento para ser rei, sentar ali, tomar o reino de César, de Herodes. Ele não veio para isso. Jesus veio no propósito de anunciar um reino que está além da nossa imaginação, um reino celestial, um reino onde haveria salvação de almas, um reino onde haveria eternidade, né? É um reino que está além do nosso conhecimento e do nosso entendimento, né? E aqui no tópico, ainda no tópico 1, tópico 1, 3. O reinado do Filho de Deus, né? Então, naquele primeiro momento em que Jesus ele vem para os judeus, o propósito de Jesus, como eu já disse, era para trazer o quê? A libertação. Porque Israel estava vivendo num cativeiro romano, né? Mas Jesus veio para trazer uma libertação espiritual, no âmbito espiritual. Por que nós falamos que esse salmo ele é profético e messiânico? Porque nós temos que entender aqui que este salmo ele fala do rei Davi, que o rei Davi também veio para este propósito. O rei Davi ele foi levantado, irmãos, como eu disse para vocês, o rei Davi ele era soldado, ele era rei, ele era pastor e ele se torna profeta. Então ele vem no intuito do quê? De devolver para Israel tudo aquilo que foi roubado, né? As nações circunvizinhas, eles queriam tomar o território de Israel. E o rei Davi ele é levantado como um rei de guerra. Então ele vai aos poucos guerreando contra as nações circunvizinhas e vai tomando novamente os territórios a qual antes tinham tomado de Israel. E o Senhor Jesus vem neste propósito. Por isso está escrito que o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor Jesus vem num contexto para os judeus que ele veio para trazer vida e veio trazer vida com abundância. Então o Senhor Jesus é bem verdade que ele não reina ali naquele contexto, né, há 2000 anos atrás, como um rei físico, mas espiritualmente ele voltará para reinar para todas as nações. E aí toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor Jesus é Rei, é o Senhor. Amém, meus irmãos? Então, esta primeira introdução do primeiro tópico aqui, né? Nós vamos ver que este salmo, ele fala sobre algo real que aconteceu com o rei Davi, mas trazendo também algo que aconteceu há 2000 anos atrás e que virá acontecer ainda com a vinda do Senhor Jesus, quando ele virá sentado em um cavalo branco, né?
e na sua coxa direita estará escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pastor Márcio. Mais uma vez, a paz do Senhor a todos. Lembrando que hoje, né, esses 3 salmos, eles estão falando, a lição ela caiu bem com a data de hoje, porque hoje é domingo de Páscoa. Verdade. Né? Então, é algo a qual nós celebramos e é algo a qual nós devemos trazer à nossa memória. Né? E nós vamos falar agora do Salmo 22 e do Salmo 110 e um pouquinho do Salmo 67. Né? Então, no tópico 2, o sofrimento do Messias, quando ele traz a leitura a respeito do Salmo 22, nós já podemos ter o entendimento de que ele é chamado por vários comentaristas como o Salmo da Cruz. Por quê? Porque é o Salmo que ele é mais repetido. Tem 7, só nos Evangelhos tem 7 menções a respeito deste Salmo. Ou seja, são 7 versículos diferentes nos 4 Evangelhos falando a respeito deste Salmo. E com certeza o mais conhecido é quando Jesus ele está na cruz do Calvário, lá em Mateus 27:46, ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Que é a alusão ao primeiro verso do Salmo 22. Deus meu, por que me desamparastes? Por que te alonga as palavras do meu gemido? Né? Ou, né, por que estás tão distante dos meus gemidos de socorro? Nós podemos ver aqui, este salmo, ele traz 2 grandes coisas, 2 grandes aplicações, não só falando da questão profética, não só falando da questão tipológica, mas para a nossa aplicação na vida diária, nós vamos ver que, da mesma forma que Davi, ele escreve esse salmo falando do seu sofrimento, falando do seu desespero, falando do seu sentimento de abandono, que é exatamente aquilo que passa com Cristo. Davi ele está falando a respeito dele, mas ele fala de uma forma tão profunda que aquilo é aplicado na própria vida do Cristo. E aí nós podemos também trazer para os nossos dias, né? Quando nós achamos que Deus ele nos desampara, achamos que Deus ele está longe de nós. E esse salmo ele traz aqui 3 grandes características. A primeira é a sujeição ao abandono, que é quando Cristo na cruz, ele lança esse gemido, sabendo que naquele instante ele está só. Ele sabia que naquele instante ele estaria só, ele não tem... Deus não é que Deus não poderia, Deus ele é todo poderoso para fazer tudo. Sim. Né? Mas Deus não iria interferir no plano. O plano era esse, que o Cristo morresse na cruz do Calvário, para quê? Para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna, através do perdão dos pecados, com o derramamento do sangue de um inocente. Então, quando Cristo ele está experimentando esse sentimento de solidão, é como alguns comentaristas dizem, é como se ele sentisse que Deus tivesse virado as costas para ele, naquele exato momento. Por quê? Porque sobre ele, naquele exato momento, estava todo o peso do pecado do mundo. Todo o pecado do mundo estava sendo descarregado sobre a vida de Jesus naquela cruz. Então ali ele sofria não somente a opressão física, mas ele sentia a opressão espiritual de carregar todo o pecado de toda a humanidade sobre seus ombros em uma cruz, sendo crucificado ali. Então, o sentimento e a sujeição ao abandono significa que Jesus ele sabia que naquele instante ele estava sozinho, e por estar sozinho ele teria que fazer aquilo a qual estava determinado a ser feito. Muitas vezes nós estamos sozinhos e para que nós possamos executar aquilo que só nós podemos fazer. Deus nos coloca muitas vezes em situações em que somos nós que devemos resolver. E Ele nos coloca sozinhos. Ele faz com que não haja ninguém que possa nos ajudar. Não vai ser o familiar,
não vai ser a liderança pastoral, não vai ser uma outra liderança, mas somos nós que precisamos executar aquilo a qual é o plano de Deus para as nossas vidas. Cristo na cruz do Calvário, ele executa isso. Ele se sujeita ao abandono. Ele sabe que naquele instante ele se encontra sozinho para realizar o plano de Deus. E aí é que está o mais difícil. Ele não só está sozinho, ele está sozinho e ainda sofre o quê? Zombaria e desprezo. Né? Nós vemos que os soldados e os judeus, os principais dos judeus, diziam lá embaixo: não és o Cristo? Desça da cruz para que nós creiamos em ti. Até um dos próprios bandidos, um dos próprios ladrões que foi crucificado junto com ele, diz: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e salva nós. Ele diz: salva nós e salva-te a ti mesmo. Ou seja, ele está sofrendo tudo isso. Ele está passando por toda essa zombaria, arrancaram suas vestes, colocaram-lhe uma coroa de espinhos, esbofetearam o seu rosto, cuspiram no seu rosto, diziam: não és tu profeta? Então profetiza quem é que está batendo em ti. Então tudo isso Cristo passou. Não só ele se sujeitou a estar sozinho, mas ele aceitou estar sozinho e sofrer a zombaria e o desprezo. Que tanto, enquanto ele está crucificado, ele pede um pouco de água, eles dão vinagre. E isso está também no Salmo 22. Isso está aqui no Salmo 22. E tudo isso que a qual é colocado neste versículo, neste salmo, na verdade, aparece de forma poderosa sobre a vida de Cristo. No instante em que rasgam as suas vestes, lançam sorte sobre a sua túnica, como está escrito lá no Salmo 22, verso 18. Os seus ossos não são quebrados, como aparece no verso 17. Então, assim, tudo isso acontece e mostra o poder de Deus, como Davi, ele fala a respeito de si mesmo, mas é de uma profundidade espiritual tão grande que ela transcende a vida de Davi e alcança a vida do próprio Cristo. Então nós temos que ter o entendimento que o Salmo 22, ele como nós já comentamos semana passada, faz parte de uma grande trilogia, que é o Salmo 22, 23 e 24. E este Salmo, ele mostra que tudo aquilo a qual Davi, um homem simples, um homem segundo o coração de Deus, que mesmo sendo rei não deixou de ser pastor, mesmo sendo profeta não deixou de ser soldado, ele mostra que ele estava sujeito a todas as coisas. E quando Cristo passa por tudo isso na cruz do Calvário, mostra a sua humanidade, mostrando que ele também está sujeito a todas as coisas. E aí ele diz, tenham um bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, Cristo ele venceu o mundo para que nós possamos entender e compreender que tudo isso a qual ele passou e nos deu a vitória. Ele nos garante a vitória, nós temos a vitória em Cristo Jesus. E, já indo para o tópico 3, o sacerdócio real e os salmos missionários. Só para complementar a questão do Salmo 22, ele traz dois paralelos. Um é o do sofrimento e desprezo. E no final nós temos o conforto e o consolo. Ou seja, Deus, ele não traz somente, como algumas pessoas acreditam, só o sofrimento. Deus, ele traz o consolo. Ele traz o conforto. Ele mostra que mesmo que as pessoas se levantem contra aqueles a qual ele escolheu, aqueles a qual ele ungiu, como o próprio Cristo, ele tem uma vitória reservada para a vida de cada um. Para quê? Para mostrar que o seu nome é grande e o seu nome será glorificado. Por isso que o Salmo 22 termina exatamente assim.
Nossos filhos também servirão, as gerações futuras ouvirão sobre o Senhor, proclamarão a sua justiça aos que ainda não nasceram e falarão a respeito de tudo que ele fez. Ou seja, fala da esperança, de tudo aquilo que Cristo fez, de tudo aquilo que Deus realiza. Ele traz isso, o sofrimento, mas ele mostra que há uma esperança. E nessa esperança há uma expectativa, que é estarmos indo, morando com Cristo na glória, quando ele voltar dos céus para buscar a sua igreja. Graças a Deus. E o tópico 3, sacerdócio real, e os salmos missionários. Né? Então, estudadas as questões relativas às profecias e ao sofrimento do Messias e seu sacrifício, conforme nós vemos no Salmo 2 e 22, cabe agora destacarmos alguns pontos frisados nos Salmos 67, 110 e 117. Né? Então, são 3 coisas muito importantes. O sacerdócio da ordem de Melquisedeque. O Salmo 110, verso 4, diz que ele é um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. E isso também é tratado em Hebreus capítulo 5, verso de número 6, né? Mostrando a grandiosidade do sacerdócio do Cristo, como aquele que se interpôs entre os homens e Deus para apresentar um sacrifício perfeito, um sacrifício eterno, um sacrifício onde há uma aliança melhor e completa, uma aliança que não é necessário que ela precise ficar se repetindo ano após ano, mas que ela é realizada de uma única vez. Por que ele faz esse comparativo com Melquisedeque? Porque Melquisedeque, que é o mesmo que aparece lá em Gênesis, a qual Abraão dá o dízimo de tudo, ele é colocado como rei de Salém, ou seja, rei de paz e rei de justiça. Ninguém sabe de onde vem e ninguém sabe para onde vai, mas sabe que é rei, sabe que é sacerdote, rei de paz e de justiça. E aparece de forma profética, mostrando que o Cristo ele realiza todas essas coisas. Né? O Cristo ele é completo. A pessoa, Jesus como o Cristo, ele é completo em todas as coisas. Há 4 ministérios a qual o Cristo ele cumpre, que é o primeiro, o ministério sacerdotal, onde ele é comparado com Melquisedeque. Depois, o ministério profético, que é quando ele realiza, nos seus 3 anos e meio aproximados de ministério, onde ele cumpre as profecias e escreve novas profecias através da sua própria vida. E depois, o ministério de reino, o ministério de domínio, quando todos reconhecem que ele é rei. Ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. E o último ministério, o rei de justiça, que isso vai aparecer quando, na glória, Jesus Cristo buscar a sua igreja, todos tivermos, como Paulo diz, diante do tribunal de Cristo, onde ali serão abertos os livros das obras e o livro da vida, e ali será visto quem tem o nome escrito no livro da vida e as suas obras escritas nos livros das obras, e ali serão separados aqueles que vão participar da herança eterna, do amor de Deus, e aqueles que vão participar da ira eterna, na presença da fúria e da ira de Deus, porque não receberam a Jesus como Senhor e Salvador. Então, o sacerdócio real e esses salmos, eles tratam exatamente estas coisas, a missão do Messias. Ele mostra que Jesus ele vem para cumprir um propósito. Que propósito é este? O de salvar a todos a quanto lhe for dado. Ele fala isso no Evangelho de João, capítulo 6, se não me falha a memória, né? Que, verso 39, né? A minha vontade é essa, a minha comida é essa, de fazer a vontade daquele que me enviou, e a vontade dele é esta, a todos que me deram, que nenhum se perca, mas todos sejam salvos. E tudo isso se mostra, né? Nesses salmos,
na junção de todos esses salmos. Os Salmos 67 e 117, ele trata exatamente da missão do Messias. Ele mostra toda a obra a qual Cristo ele vem a realizar. Todo o seu ministério pode ser resumido nesses 2 salmos. Tudo aquilo que ele fez, os milagres, os prodígios, os sinais maravilhosos, a forma a qual ele demonstra o seu poder. Né? E o Salmo 117, segundo Keener Chaplin, faz parte de um grupo de salmos identificados como Salmos Hallel, que significa louvor. Inclusive o Salmo 113 e o Salmo 118 são 2 salmos que os judeus eles cantam até os dias de hoje, quando eles celebram a Páscoa judaica. A Páscoa judaica, na sua cerimônia, tem um determinado momento em que o patriarca ele levanta um cálice, e esse cálice é chamado cálice de Hallel, ou seja, o cálice de louvor. E ali eles louvam o Salmo 113 e o Salmo 118. Para quê? Para mostrar o louvor ao Messias. Enquanto os judeus ainda estão esperando pela vinda do Messias, nós já celebramos o Messias ressurreto. Ainda mais hoje, domingo de Páscoa. Já celebramos o domingo, né, de ressurreição. Sim, ele está vivo. Sim, ele ressuscitou. Sim, nós falamos com ele e ele está aqui neste exato momento. Nós podemos louvar a Deus. Nós podemos entoar louvores a Deus, como nós cantamos aqui já, né, um pouco antes. Se Cristo comigo vai, eu irei. E não temerei, pois eu sei que Cristo comigo vai. Nós podemos ter a simples certeza de que Cristo, ele morreu pelos nossos pecados para nos perdoar e nos trazer a salvação. E para finalizar aqui, o apóstolo Paulo ele cita este salmo ao discorrer sobre o fato de Cristo ter nos recebido, enfatizando o fato de sermos gentios. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo de número 11. Diz assim, vamos lá, Romanos, capítulo 15, verso de número 11, ele diz da seguinte maneira: e ainda, louvem o Senhor, todos vocês, gentios, louvem-nos, todos os povos. Deus ele nos convida nesta manhã para que nós louvemos e engrandecemos o nome do Todo-Poderoso. Que possamos então entender que o sacerdócio de Cristo ele é incorruptível, que o livro dos Salmos ele nos convoca a conhecer Jesus Cristo e a sua obra, e o Salmo 117 retrata o amor e a fidelidade de um Deus chamado universal. Deus ele abençoa as nossas vidas de uma forma poderosa. Pastor Anderson? Amém, graças a Deus. Muito bom, né, irmãos? Nós nos aprofundarmos no conhecimento da palavra de Deus, porque se você acompanhar este estudo que nós vamos fazer sistemático do livro de Salmos, você vai deixar este conceito de que o salmo é só para colocar na parede da sua loja, do teu bar, do teu quarto, ou deixar a Bíblia aberta em cima de um móvel, né? O Salmo, ele traz muitas coisas que podem edificar a nossa vida, ou seja, o nosso devocional diário com Deus. Hoje, aprove a Deus que nós aprendemos, né, que até nos Salmos nós encontramos Jesus, Davi, trazendo a mensagem da cruz, trazendo o prenúncio da vinda do Senhor Jesus. E nós vamos aprender muito mais. Esteja conosco, né, seguindo aí o nosso canal da Escola Bíblica Dominical na página da Adebras Jardim Paulistano, e toda semana nós vamos trazer para vocês
um estudo da Palavra de Deus, da nossa revista Betel Dominical Adulto. Amém, meus irmãos? Que Deus os abençoe. Estamos aqui com a presença da nossa irmã Ismara, também está aqui a irmã Gisela, elas estão quietinhas aqui, intercedendo por nós, né? Muito obrigado mais uma vez, pastor Márcio, que é nosso professor de Escola Bíblica Dominical. E quando tudo isso aí passar, irmãos, 9 horas da manhã, todo domingo, nós estamos com a porta da igreja aberta, esperando você para este trabalho muito edificante da Palavra de Deus. Que Deus os abençoe. Nós vamos orar. Irmã Ismara, quer falar alguma coisa? O que você achou da escola hoje? Que você aprendeu mais sobre Salmos? Eu vi que você estava aí manejando. Estava fazendo umas anotações. Eu achei muito interessante. E como fala, né? Tudo tem Cristo, desde Gênesis até Apocalipse, né? Eu achei assim, fantástico essa visão do Salmo 22, do Salmo 2 e do Salmo 23, que fala que o Salmo 22 está falando de um pastor que dá vida à ovelha. No Salmo 23 está falando de um pastor que cuida das ovelhas. E no Salmo 24 está falando de um Cristo que venceu todas as coisas e está reinando na glória. Eu achei muito importante. E nós, assim, se identificamos tanto na realidade de Davi, com os desprezos, abandonos, mas também olhamos a Cristo, que tudo suportou. E não podemos esquecer que Isaías, né, tem diversas passagens falando do Messias, ao qual ele iria morrer. E eu acho, assim, muito lindo, quando o pastor Márcio estava falando, eu gosto de um texto muito bonito que eu gosto e eu vejo assim da simplicidade de Cristo, que deixou a sua glória, que desceu à terra, esvaziou de si mesmo e fez maldito por mim e por você. E levou sobre nós todas, mas todo o nosso pecado, enfermidades, e venceu. E quando o pastor Márcio estava falando do Eli lama sabachthani, aquelas 3 horas cruciais de Cristo, onde Deus se silenciou e fez Jesus, ele em forma humana, porque quando ele veio para a terra, ele era 100% homem e 100% Cristo, mas ali ele se esvaziou dele, se deixou ser homem e sentiu todas as dores. E fez com que aquilo não deixasse que o plano de salvação fosse interrompido. Mas ele suportou tudo por nós. E quando eu estava lendo, eu senti muita presença de Deus e tive muita vontade de chorar. Porque é muito profundo. É muito profundo. Que como uma pessoa, um único homem, pôde dar a vida por todos que o rejeitaram. E é assim conosco. Vamos sofrer, vamos ser rejeitados, vamos se sentir abandonados. Mas o silêncio de Deus, ele tem um plano específico de salvação para nossas vidas. Amém. Achei muito interessante. Assim, muito. Eu fiquei até emocionada. Vendo, você que acha que na escola dominical não se sente a presença de Deus, na escola dominical, se sente sim, porque aonde é pregado o evangelho, aonde é manifesta a glória de Deus, o poder de Deus, nós sentimos a sua presença. E para finalizar, você falou algo que me chamou a atenção, que é que Davi ele se torna um tipo de Cristo, né? no Velho Testamento, né? Como rei, ele lutou pelo povo, como pastor, ele lutou também pelas suas ovelhas, né? E como profeta, ele sentiu as dores, assim como o Senhor sentiu na cruz do Calvário. Muito interessante. Nós vamos aprender muito mais. Isso é só para
você ficar com uma aguinha aí na boca, um gostinho de quero mais. A semana que vem estaremos aqui novamente para dar sequência à Escola Bíblica Dominical. O tema que nós vamos falar é o Supremo Bom Pastor. Amém? Isso aqui está baseado, esta lição está baseada no Salmo 23. Será que o Salmo 23 é só algo para a gente ler no dia da angústia, no dia do sofrimento? Nós vamos nos aprofundar no Salmo 23. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Quero agradecer a todos que estão conosco. Vamos orar para encerrar. Senhor Deus, queremos agradecer por este momento, Pai, que nós, Senhor, aprendemos mais da Tua palavra, Senhor. Dê-nos sabedoria, Senhor, para continuar com este trabalho, Pai, enquanto nos for permitido, Pai. Que a cada um que está assistindo seja abençoado aí, Senhor, juntamente com a sua família. Pedimos assim em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a consolação do Espírito Santo seja com a amada igreja, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam Amém. Deus abençoe o seu